uma bênção. Eu quero agradecer a Deus por estar com os irmãos e agradecer ao pastor Reinaldo, a sua esposa, por nos confiar no púlpito da igreja, né, para trazer a palavra do Senhor. E eu creio que o Espírito Santo estará ministrando, já está ministrando ao coração dos irmãos. E este sábado é um sábado marcante na vida de vocês. E eu creio que até logo mais, eu não sei até que horas vai aqui esse intensivão, esse seminário, mas vai ser um antes e um depois. Deus vai ministrar coisas grandes, coisas tremendas ao coração dos irmãos. Deixa-me dar aqui, nós somos da comunidade Chamar lá de Niterói. Deixa-me dar aqui o abraço. Minha esposa não pôde vir, né? Temos um compromisso também saindo daqui. Eu tenho outro compromisso. E sou casado já há 34 anos. Tenho um filho de 33 e uma moça de 23. Tenho 2. Já estão uma netinha, não é? Praticamente criados. Agora eles terão a vida deles e estão firmes no Senhor, firmes na igreja, trabalhando para Jesus. Isso é que é bênção, né, irmãos? Isso é que é ser feliz, isso é que é ser abençoado. Quando você tem a sua família, quando você tem seus filhos na presença de Deus, quando o seu casamento é abençoado, isso é bênção de Deus na nossa vida. É isso que Deus tem para o seu povo, é isso que Deus tem para a sua igreja, amém? Deus nos chamou para coisas grandes, porque o nosso Deus é um Deus grande, de coisas grandes, aleluia. Isso não tem nada a ver com falta de humildade, nem com falta de quebrantamento. Isso tem a ver com o pensamento de Deus, com a ideia de Deus, com a fé em Deus, aleluia. Quando você entra em experiência com Deus, Deus vai te levando, a Bíblia diz, de fé em fé. A Bíblia diz de glória em glória. Ou seja, de uma experiência de glória menor para uma experiência de glória maior. E assim nós vamos crescendo e sendo transformados na mesma imagem de Jesus pelo Espírito Santo. Irmãos, obrigado, irmão. Deus colocou uma porção no meu coração para ministrar aos irmãos hoje à tarde. Então vamos abrir nossa Bíblia, vamos ler alguns textos aqui, que é do seu objetivo. Vamos abrir em Isaías, capítulo 54. Você que está com a sua Bíblia aberta, aliás, você que trouxe a sua Bíblia, né? Porque agora a gente tem smartphone, né? Então você abre a sua Bíblia, abra aí o seu smartphone. Eu estava vendo, essa palavra me edificou muito, pastor. A palavra me edificou muito. E eu estava vendo o pastor usando aqui o seu aparelho. Eu ainda sou da antiga, irmãos, ó. Que vergonha, né? Que vergonha, mas ainda sou jurássico para algumas coisas, né? Me chamam de Dino Pastor, porque ainda não sei mexer muito com essas coisas, né? Ainda sou do tempo da notinha, do esboçozinho no papel, mas eu admiro quem ministra assim. Eu tento, mas eu me perco. Então Isaías 54 fala assim, queridos: canta alegremente, ó estéril que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Verso 3 diz por quê? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Quantos podem dizer amém para isso? A palavra diz porque transbordarás. É uma promessa, é uma palavra declarada de Deus. Deus está dizendo que vai fazer isso. Quantos creem nisso? Quantos esperam isso? Aleluia. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Diga, eu recebo mais essa promessa nessa tarde. Fala mais forte. Eu recebo mais essa promessa nesta tarde.
Isso, glória a Deus. Agora vamos para Êxodo capítulo 15. Vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Êxodo capítulo 15, verso 23 diz. Êxodo capítulo 15, verso 23 diz: afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Glória a Deus. Êxodo capítulo 17, verso 8. Só virar a página. Êxodo capítulo 17, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué e disse: escolhe-nos homens e saí, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória em um livro, repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vamos para mais um texto, irmãos. Números capítulo 20. Números capítulo 20, verso 8. Verso 7 diz: Números capítulo 20, verso 7 diz: disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhe disseram: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes e com sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Somente isso tudo, né? Que o Senhor se sirva em abençoar a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Amém. Eu fiz essa leitura, essa sequência de leitura da palavra de propósito, começando, irmãos, com uma promessa de Deus, né? Eu creio que nós estamos falando hoje aqui com líderes, né? Ou com um povo que está se preparando para liderar para algo grande, liderar para uma colheita. O Senhor nos chamou para uma obra, o Senhor nos chamou para uma missão.
A missão da igreja é ganhar almas. A missão da igreja é levar o evangelho. A igreja não tem outra missão na terra, senão, não tem outra incumbência na terra, senão a de levar Jesus a quem está perdido. Isso envolve muitas coisas, envolve muitas áreas da vida da igreja, porém esse é o propósito, não é? E o Senhor diz que isso vai acontecer. O Senhor diz que haverá um tempo, queridos, de muita colheita. Joel vai dizer isso, que serão restituídos os anos que o gafanhoto consumiu, o destruidor, o migrador, e por aí vai. Os celeiros se encherão de trigo, diz a palavra, e transbordarão de vinho os lagares. Então Deus tem promessa de coisas grandes, e o Senhor quer dar à igreja, nesse tempo do fim, uma grande colheita de vidas. Se há um dos maiores sinais da volta de Jesus, meus irmãos, é o derramamento do Espírito Santo. O maior sinal da volta de Jesus não é terremoto, não é pandemia, não é essas coisas que estão acontecendo e que já aconteceram da volta de Jesus. Mas o maior sinal da volta de Jesus é o derramar do Espírito Santo. Diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, meus irmãos, quando há um coração aberto e uma igreja que deseja, quando há fome e sede por mais de Deus, o Senhor derrama e derrama de forma abundante. Aleluia. O derramar do Espírito Santo não é para uma igreja selecionada. O derramar do Espírito Santo é para toda a igreja. E juntamente com o derramar do Espírito Santo, com a plenitude do Espírito Santo na vida da igreja, haverá uma grande colheita de almas. E a questão aqui não é discutir se isso vai acontecer ou não, porque a Bíblia diz que vai. E entre o que os homens falam, o que a vida ou as circunstâncias se apresentam ou indiquem, nós ficamos com aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que haverá uma colheita. A Bíblia diz que nós vamos transbordar. Sabe o que é isso? Isso significa que além de ter, nós vamos abençoar, vamos transbordar. Glória a Deus. Não vamos ficar com aquela porção e a linguagem da Bíblia é que será tanto e tamanho que nós não vamos poder tomar conta. Nós vamos transbordar. Nós vamos ter que pedir que outros ministérios nos ajudem, porque haverá um transbordamento. Aleluia. Celeiros cheios, lagares transbordantes. Então, partindo disso, eu quero que você fique com isso no seu coração nessa tarde. Deus vai te abençoar sobremaneira. Deus vai abençoar seu chamado, Deus vai abençoar sua vida, Deus vai renovar seus dons, Deus vai te dar uma célula próspera, frutífera, Deus vai te dar uma descendência, Deus vai te dar, Deus vai te usar, Deus vai fazer, Deus quer fazer, Deus está pronto para fazer. Aleluia. Eu e você temos que viver dia a dia agarrados a essa promessa e a essa visão. Agora, o que temos que entender é que entre a palavra da promessa e o cumprimento da promessa, existe uma coisa que poucos de nós falamos e consideramos, que se chama o processo. E se nós não considerarmos o processo, nós vamos falhar no meio, nós não vamos conseguir corresponder. Uma das grandes causas de frustração ministerial, uma das grandes causas de frustração na liderança, é que as pessoas não sabem administrar o processo. As pessoas, elas têm a promessa, elas querem a promessa, elas sonham com a promessa, elas vão dormir pensando na promessa, elas jejuam, cantam sobre a promessa, mas elas não sabem lidar com o processo que leva à promessa. E quando nós não sabemos lidar com o processo que nos leva à promessa, nós nos frustramos. Porque no meio do processo, nós vamos ter lutas, dificuldades, portas fechadas, problemas para serem resolvidos. E aí nós nos frustramos, porque achamos que Deus falhou conosco, que Deus esqueceu a promessa a nosso respeito.
Quantos estão entendendo? Quando José teve a visão, o sonho daquilo que Deus ia fazer na vida dele, José entendeu perfeitamente que ele seria um grande homem, um grande líder. O sonho que Deus lhe deu fez com que ele entendesse isso. Seus irmãos entenderam isso, seu pai e mãe também entenderam isso, não é? Eles entenderam pelo sonho de José e pela revelação que Deus deu a José, que José seria maior do que eles, que José terminaria sua vida numa posição destacada. José estava certo disso, ele estava convicto dessa promessa e dessa visão de Deus. A única coisa que Deus não falou com ele foi o processo. Quando eu tinha 16, 17 anos, Deus falou comigo que eu seria pastor, que eu ministraria, que eu teria um rebanho grande, mas Deus nunca falou dos problemas que eu ia ter. Não sei, irmãos, se o Senhor fez diferente com vocês, mas Ele nunca disse das calúnias, Ele nunca falou das traições, Ele nunca falou das portas fechadas, Ele nunca falou da falta de dinheiro, Ele nunca falou de contenda, Ele nunca falou dessas coisas. Por quê? Porque Deus queria que eu entendesse e aprendesse o aperfeiçoamento do meu chamado, do meu ministério, através do processo de caminhar com Ele em direção à realização da promessa. Deus não mudou, a palavra não mudou, a promessa não mudou, mas o processo na minha vida pode me mudar ou não, pode mudar o curso que eu estou caminhando ou não, pode mudar minhas motivações enquanto eu estou caminhando ou não. Você já ouviu gente começar com fogo e terminar na carne, começar no espírito e terminar na carne, começar expulsando 1000 demônios de uma vez só e termina não conseguindo nem expulsar nem meio demônio? Por quê? Porque não consegue entender o processo de Deus. E por incrível que pareça, Deus não revela o processo. O processo nós vamos ter que aprender no relacionamento com Ele. O processo nós vamos ter que aprender caminhando com Ele. O processo nós vamos ter que aprender resolvendo os problemas com Deus. Porque seria muito fácil se Deus desse todas as dicas e dissesse: olha, vai por aqui, vem por ali, faz assim, vai acolá, resolva aqui, cuidado. Quando entrasse alguém na igreja, Deus falasse: olha, nem toca nesse camarada, porque esse camarada vai te trair, vai te perturbar. Não acontece desse jeito. Alô, igreja? Agora imagina, irmãos, o Senhor revelando a José que o trigo dobraria diante dele, o sol e a lua e as estrelas dobrariam diante dele. Oh, que visão tremenda! Mas aí Deus falasse assim: olha, mas você vai ser preso. Você vai ser jogado no buraco, na cisterna. Você vai ser vendido, traído pelos seus irmãos que você ama. Você vai ser vendido, você vai passar um tempo como escravo. Você vai ser caluniado. Você vai ser preso e esquecido na prisão. Se Deus falasse isso comigo, eu dizia: Senhor, passa para outra essa bênção. Se Deus falasse tudo o que eu passei nesses 33 anos, 34 anos de ministério, se Deus falasse: ó, você vai passar por tudo isso, eu diria: Senhor, me deixa quieto no banco aqui, que eu vou te servir, quando Jesus voltar, quando eu partir, eu vou para o céu. Mas o Espírito Santo não faz isso. Por quê? Porque Deus quer meu crescimento espiritual. Deus quer o nosso crescimento espiritual. A igreja não é uma Disneylândia, a igreja não é um parque de diversão. A obra, meus irmãos, não é diversão, é Disneylândia, não é entretenimento. A obra é experiência, a obra é crescimento, a obra é mudança, a obra é transformação, a obra é maturidade, é amadurecimento. Porque o que Deus tem para entregar, Ele não vai entregar a gente imatura, Ele não vai entregar crianças espirituais, crianças na fé, porque o que Deus tem para entregar, irmãos, a igreja é muito grande, é muito sublime, é muito santo,
Aleluia. E Deus não pode entregar isso a uma igreja imatura, que brinca de fé, que brinca de palavra, que brinca de célula, que brinca de Espírito Santo, que brinca com Bíblia. Alô? Sabe, tem coisas na nossa vida que nós vamos ter que aprender, irmãos, na dependência de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse: olha, vocês podem comer tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas você não vai ver lá em Gênesis Deus falar assim: olha, está vendo aquela árvore ali assim, ó? Está vendo aquela? É aquela ali que você não pode comer. As outras você pode comer, mas aquela ali, não. Deus não faz isso. Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores que dão fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus não disse onde ela estava e nem disse qual era. E quando você lê a palavra, você vai encontrar a mulher perto daquela árvore. E por que Deus não disse? Porque Deus queria que o casal aprendesse a depender dele e queria que o casal aprendesse a evitar os erros e promover os acertos na dependência dele e em comunhão com ele. Deixa eu dizer algo para você. Eu gostaria que você tomasse essa promessa hoje, nessa tarde, nesse seminário, nesse intensivão, mas que você nunca esquecesse do processo de Deus para a nossa vida. Você já reparou que Deus não gasta muito tempo falando bem dos seus servos na Bíblia? Você já reparou isso? Que quando Deus vai falar dos personagens da Bíblia, eu estou começando lá, vou começar um estudo lá na igreja sobre os personagens da Bíblia. Deus não gasta muito tempo falando das virtudes deles, mas Deus gasta às vezes 2, 3 páginas falando dos defeitos deles. Fulano de tal foi bom, mas no outro pecou, foi rebelde, não sei o que, foi preso, perdeu, ficou cego, mas não sei o que. Às vezes a Bíblia leva 2, 3 páginas, 4 páginas falando do defeito do camarada. Por quê? Por que Deus gasta mais tempo falando do defeito das pessoas do que das virtudes? Porque Ele quer que aprendamos com os processos de arrependimento, com os processos de retorno, com os processos de recomeço, com os processos de avanço. Deixa eu dizer, aleluia, a presença de Deus está aqui, a unção do Espírito Santo está fluindo aqui. Deixa eu dizer algo assim de imediato. Deus Ele não procura filhos perfeitos. Ele sempre vai procurar filhos com problemas. Por quê? Porque para Deus Ele não busca a minha perfeição e a sua. Ele busca o meu avanço, o seu avanço. Diga para o irmão que está do seu lado assim: avance, avance. Sabe, pastor Reinaldo, ninguém vai sair desse seminário perfeito para ganhar o mundo, mas vai sair com avanços. Com avanços. E quanto mais a gente avança, mais portas se abrem, mais as coisas acontecem. Aleluia. E por isso, irmãos, de propósito eu li esses textos aqui, porque eu quero falar de pelo menos 3 ou 4 atitudes que eu e você temos que ter nesse processo que vai nos levar ao avivamento. Como o pastor pregou, antes da volta de Jesus haverá um grande avivamento. A igreja precisa crer nisso. A igreja precisa pregar isso. Agora, não é um avivamento de barulho e movimento. O avivamento que nós vamos... Isso já aconteceu na história. O avivamento que nós vamos ter agora, antes da volta de Jesus, é um avivamento de justiça, de honestidade, de caráter, de verdadeira conversão, verdadeira transformação. É isso que vai impactar o mundo. Aleluia. O fogo vai nos queimar e purificar, e vai tratar com o nosso caráter, com os nossos valores, com as nossas motivações. É esse avivamento, irmãos, que vai mudar o mundo, que vai atrair as pessoas para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. A primeira coisa no processo que você tem para se preparar para a colheita, você e eu, nós temos que aprender a transformar águas amargas em águas doces.
Anota aí se você está anotando. Transformar águas amargas em águas doces. Você e eu precisamos aprender que Deus vai tratar com os nossos pontos fracos, com as nossas fragilidades. Água amarga pode ser pecado, pode ser o mundo, pode ser a carne. Aleluia. Eu tenho as minhas águas amargas, você tem as suas águas amargas. Enquanto Jesus não voltar e enquanto nós não formos para o céu, nós vamos nos deparar constantemente com Mara. Agora, quando eu chego a Mara, ou eu murmuro ou eu faço alguma coisa. Quando eu chego a Mara, ou eu desisto ou eu faço alguma coisa. E aqui é quando Moisés estava em Mara e o povo reclamou da água que estava amarga, insalubre, o que Moisés fez? Clamou ao Senhor. O Senhor mostrou uma árvore, um lenho que jogou lá e a água ficou doce, todo mundo bebeu. Veja bem, Deus espera levantar pessoas que solucionem problemas. Deus espera levantar pessoas que trazem a solução para o problema. Olha, eu como pastor, eu não quero mais ninguém que me dê problema, mas eu quero pessoas que me ajudem a resolver os meus problemas, e os problemas da obra, e os problemas da igreja. Aleluia. Você é líder, ou você bebe a água amarga, ou você transforma a água amarga. Ou você bebe a água amarga, e se você beber a água amarga, você vai ser uma ovelha amarga, um líder amargo, um servo amargo, um membro de célula amargo. Agora você pode aprender a transformar suas águas amargas em águas doces. Aleluia! Aleluia! Por isso existe a cruz, por isso existe o céu, por isso existe o arrependimento. A restauração da comunhão com Deus em amor. A cruz pode levar toda a nossa amargura. Irmãos, eu tenho pessoas, não sei se aqui não deve ter, mas na minha igreja tem gente que não quer mais fazer a obra. Pessoas que vieram de outras igrejas e estão conosco e amam a igreja e congregam, mas não querem fazer a obra. Sabe por quê? Porque elas disseram: a igreja me feriu, o pastor me feriu, os irmãos me feriram. Essas pessoas tomaram água amarga. Existe água amarga. Eu não posso fingir que não existe água amarga. Mara existe, água amarga existe na igreja em qualquer lugar. E se eu não aprender a transformar essas águas amargas em águas doces de ensinamento e crescimento espiritual para a minha vida, eu não vou conseguir mais me envolver com o sagrado, eu não vou mais conseguir me envolver com o divino, eu não vou conseguir mais me envolver com aquilo que Deus tem para mim, e eu vou me contentar a sentar no banco, ouvir mensagens, cantar hino e dar o dízimo. Mas a minha vida, o meu chamado não é sentar no banco, ouvir mensagem, cantar hino e dar o dízimo. Meu chamado e o seu chamado, a minha promessa é transbordar, encher os celeiros, multiplicar. Aleluia. Queridos jovens, irmãos em Cristo, líderes, vamos aprender com o Espírito Santo a transformar as águas amargas da nossa vida em águas doces. Pastor, eu posso isso? Posso, pode, porque a cruz tem poder. A cruz está de pé. A cruz tem poder. Não permita que a amargura se instale na tua vida, porque a pior coisa que tem, gente, é uma igreja amargurada. Eu já preguei em igrejas amarguradas. Você está lá pregando, ainda fala assim: sei disso tudo, já vivi isso tudo. A pior coisa que tem é uma igreja amargurada. A pior coisa que tem é um pastor amargurado. Nunca queiram ser um pastor amargurado. Nunca deseje um pastor amargurado. Pastor amargurado é a pior coisa que tem, gente. Tá bom. Presta não, mas esse cara não presta não, deixa ele para lá mesmo. Como o pastor falou, limites. Pastor amargurado, não queira nunca ver seu pastor amargurado. Queira ver seu pastor alegre, cheio de visão, cheio de fogo,
cheio de vontade de fazer a obra. Sabe por quê, irmãos? Tem muitos pastores que perderam a vontade de fazer a obra. Muitos líderes que perderam a vontade de fazer a obra. Está preparado para transformar suas águas amargas em águas doces? O Espírito Santo vai te capacitar. O Espírito Santo vai te ajudar. Oh, aleluia. Você vai ter que identificar quais são as suas maras, suas águas amargas, porque nós só tratamos daquilo que identificamos. Nós só tratamos aquilo que identificamos. Se eu não identifico o ódio em mim, como é que eu vou tratar o ódio? Se eu não identifico a inveja em mim, como é que eu vou tratar a inveja? Se eu não identifico a preguiça em mim, o desânimo, como é que eu vou tratar essas coisas? Então eu preciso identificar o que está me tornando um crente amargurado. A Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura deve brotar em nós para não contaminar os outros. Eu declaro vocês águas saudáveis. Saudáveis. Todo mundo que entrar aqui vai beber da água saudável. Todo mundo que contactar com você vai beber água saudável. Aleluia! Água saudável, água saudável, água saudável. Essa água saudável se chama Jesus, se chama palavra, evangelho, Espírito Santo, santidade, pureza. Glória a Deus. Segunda, você vai ter que aprender a remover Amaleque. Se você quer ver o sucesso, a multiplicação, o transbordar, você vai ter que aprender a remover Amaleque. Quem é Amaleque na Bíblia? Na Bíblia, Amaleque é um povo opositor. Quando Israel saía do Egito, Amaleque veio para se colocar contra, ficar na frente, não deixar Israel passar. Então o que é Amaleque? Eu preciso remover na minha vida tudo que se opõe ao meu crescimento espiritual. Tudo que se opõe à minha família, para a minha família deixar de ser abençoada, não ser abençoada. Tudo que se opõe, todos os amaleques que vêm para impedir minha célula de crescer, meu ministério, minha igreja, o ministério do meu pastor, o ministério da minha igreja. Tudo que vem para se opor, para impedir que eu cresça, que eu estude, que eu me forme, que eu compre, que eu vende, que eu faça, que eu realize. Veja, irmãos, que a Bíblia diz que quando eles estavam ali caminhando, Amaleque veio. Amaleque sempre vem. Eu e você no processo vamos encontrar águas amargas e vamos encontrar Amaleque. Amaleque é aquele que vai tentar destruir, roubar, saquear. Então existem os amaleques da nossa alegria, os amaleques da nossa família, da nossa saúde, da nossa prosperidade, da nossa fé, da nossa visão. E eu não tenho que discutir com Amaleque. Amaleque é para ser desbaratado. Não tem negócio com Amaleque. Amaleque é para ser destruído. A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte, Arão e Hur, e Josué ficou na batalha. E quando Moisés levantava as mãos e sustentado por Arão e Hur, o povo ia ganhando a vitória, ia ganhando a guerra. Sabe qual foi a última palavra? A palavra diz: Josué desbaratou Amaleque. Desbaratou Amaleque. E sabe como termina o texto? O texto termina dizendo o seguinte: haverá guerra do Senhor de geração em geração contra Amaleque. Haverá guerra do Senhor de geração em geração contra Amaleque. Ou seja, enquanto houver geração nessa terra, vai haver guerra contra Amaleque. Você não pode andar de mãos dadas com Amaleque. Você não pode fazer negócio com Amaleque para poder passar. Você tem que desbaratar Amaleque. Aonde Amaleque começa a se opor a nós? Na nossa mente. Na nossa mente, são os pensamentos negativos, são os pensamentos de incredulidade, são os pensamentos de inferioridade, são os complexos que Satanás põe na nossa vida, na nossa mente. Nós não podemos aceitar nenhum só pensamento negativo em nós.
Eu vou dizer para você qual é o seu maior inimigo. Você sabia que o seu maior inimigo não é o diabo? Seu maior inimigo é seu pensamento. Meu maior inimigo não é o diabo já foi vencido. Jesus já derrotou ele na cruz. Eu não tenho, ele está derrotado. Agora, meus irmãos, quando o meu pensamento vem, esse é meu maior inimigo. Eu tenho que vencer esse inimigo para subir no púlpito. Eu tenho que vencer esse inimigo para caminhar. Eu tenho que vencer esse inimigo na minha mente, dizendo: você não pode, você não vai, acabou, você não tem mais idade para isso. O diabo agora está falando isso. Você não tem mais idade. Você não tem mais idade para isso. Sua igreja não passa disso. Venceu o Amaleque. O diabo vai colocar pensamentos negativos. O espírito de oposição sempre virá. Como estou entendendo a palavra? Um dos grandes problemas do rei Saul, irmãos, foi porque Saul poupou Amaleque. Ele poupou Amaleque. Deus falou: destrói todo mundo, acaba com todo mundo. Ele poupou o rei. Diga comigo: eu não posso, eu não devo, eu não vou fazer poupar a Amaleque nenhum espírito de oposição na minha vida, na minha mente, no meu casamento, na minha profissão, na minha história, no meu ministério. Oh, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro, nesse processo, transforme as águas amargas em águas doces. Aprenda a remover cada Amaleque que se levanta na sua vida. Eu tenho que remover um por dia. E você eu não sei, mas eu tenho que remover um por dia. Os pastores, um Amaleque por dia. Um Amaleque que vem para me paralisar, para me deixar parado, estagnado. Não, eu tenho que derrubá-lo. Não tem trato com ele. Existe uma guerra do Senhor de geração em geração contra Amaleque. Aleluia. E terceiro, por último, para a gente terminar aqui, aprenda a falar a rocha. Aprenda a falar a rocha. Quando o povo de Israel chegou a determinado lugar, eles tiveram sede, né? E você sabe que há 2 episódios de sair água da rocha, né? Primeiro, aqui nesse texto a palavra diz que o Senhor mandou Moisés primeiro ferir, mas agora aqui o Senhor diz que Moisés tinha que falar. E por causa da pressão do povo, Moisés, ao invés de falar, feriu. Deus deu a água, Deus fez a água fluir, mas Deus disse: vocês não vão entrar na terra não. Aí há um princípio aqui. Não é porque você está sendo abençoado que você está no centro da vontade de Deus. Por isso nós não podemos medir espiritualidade pela quantidade de bênçãos que a gente tem. Vamos aprender a falar a rocha. Porque quando eu oro ao Senhor, quando eu obedeço ao Senhor, eu estou em comunhão e falando ao Senhor. Amém? Moisés, ele golpeou a rocha. Paulo diz que a rocha que os seguia era Cristo. Ele tinha que falar a rocha e não golpear a rocha. Nós ferimos a rocha quando nós murmuramos, reclamamos. Aqui não tem murmurador, só na minha igreja. Aqui não tem gente que reclama. Mas veja bem, Moisés reclamou: quem pode tirar a água da rocha? Vocês são um povo pesado, esse povo está acabando comigo. Isso é reclamação, murmuração, e pá, feriu a rocha. Todas as vezes que nós murmuramos do chamado, murmuramos da visão, murmuramos de Deus, nós, ao invés de falarmos a rocha, nós estamos ferindo a rocha. E todas as vezes que eu firo a rocha, eu não entro no propósito. Quantos querem entrar no propósito?
Ih, não achei firmeza. Quantos querem entrar no propósito de Deus? Então, se você quer entrar no propósito de Deus, não golpeie a rocha, não fira a rocha, mas fale, ore, clame, obedeça. Por quê? Porque quando eu falo a rocha, quando eu obedeço a rocha, dela fluem rios de águas vivas. Aleluia. Você quer o rio de Deus fluindo na sua vida? Você quer o rio de Deus fluindo na sua adoração, fluindo no seu louvor, fluindo na sua ministração, fluindo na sua célula, fluindo na sua palavra? Não murmure, não golpeie a rocha, fale com ela. Fale. Existe um hino que eu, quando era criança, cantava na igreja, na harpa, que dizia, ao invés de murmurares, canta. Tem gente dessa época aí, minha? Ao invés de murmurar, canta. Ao invés de reclamar, fale, busque. Rios vão fluir da rocha. Aquilo que é problema vai se tornar bênção. Aquilo que é problema vai se tornar solução. Aquilo que é problema vai se tornar experiência. O pastor falou da pandemia. Gente, ninguém é para estar surpreso dessa pandemia, não. Isso é bíblico, isso está acontecendo. Nós vamos sair crescidos. Vamos sair amadurecidos. Já estamos saindo, né? Amadurecidos, crescidos. Quem podia imaginar? Eu nunca pude imaginar na minha vida estar num culto e todo mundo está de máscara, onde a gente está distanciado um do outro. Nunca pude imaginar isso, meus irmãos. Mas a igreja está aí. A igreja está ganhando alma online, está ganhando vidas online, está tratando, está ministrando, está aconselhando, está consolidando. Irmãos, derrotado é o diabo. A igreja não é derrotada. A igreja é vencedora. Ela tem uma vocação, ela tem um chamado e é vencer. Agora, por que nós não vencemos? Porque nós não aprendemos a lidar com os processos de Deus, que nos levam à maturidade, que nos levam à colheita. Nós achamos que tudo no Senhor é automático. Não é automático. Nem tudo no Senhor é automático. Vai exigir resposta de mim, vai exigir obediência, vai exigir renúncia, vai exigir disponibilidade, vai exigir desejo e garra para lutar, vai exigir resistência. Nunca esqueça disso. Você está num processo. Apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3,18 que nós, olhando como num espelho, contemplando a face do Senhor, somos transformados de... O que é isso? Somos transformados de glória em glória. É um processo. Até que a gente seja a imagem de Jesus. Essa tarde, querido, transforme suas águas amargas que estão tentando impedir você em águas doces. Todos os seus problemas que são reais, transforme em testemunhos, em experiências de crescimento. Não tolere Amaleque, não tolere nada negativo, não tolere nenhum pensamento de incredulidade, não tolere nenhuma desconfiança, não tolere Amaleque te impedindo de fazer e de entrar onde Deus quer que você esteja e faça. E não fira a rocha com murmuração, fale com ela. Fale com ela. Se declare, se derrame, rios vão fluir. Deixa eu falar algo para vocês. Eu tinha mais alguns pontos aqui, mas deixa para depois. Você sabia que Deus não te usa? Eu falo isso em algumas igrejas, o pessoal fica, nunca mais chama esse pastor aqui. Não. Deus não usa. Quem gosta de ser usado aqui? Eu não gosto. Eu não gosto de ser usado e nem gosto de usar os outros para os meus propósitos. Ninguém gosta de ser usado. Deus não usa. Veja bem, Jesus disse: aquele que vai a Ele, aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
Jesus falou isso do templo. Quem cresce nele, quem viesse a ele, do seu interior fluiriam rios. Gente, sabe quando você põe as mãos e a pessoa é curada? Não é que Deus te usou, porque você não sabe, usar é quando você liga e desliga. Eu vou usar a minha máquina de lavar, liguei, usei, desliguei. Eu vou usar a televisão, liguei, usei, desliguei. Não é assim, gente. Você não tem um botão que Deus liga quando está na igreja e desliga quando está na faculdade ou no trabalho. Eu não tenho um botão que liga para eu subir aqui e desliga para eu chegar em casa. Eu não tenho um botão que liga, que me liga para eu ser espiritual e desliga para eu ser carnal no trânsito. Quer ver ser crente, irmão? Dirige carro no trânsito do Rio de Janeiro. Você não tem um botão que faz você assim, ligou, é espiritual, fala em línguas, profetiza, quer ganhar alma, tem visão, tem revelação, tem visão profética, visão celestial, visão de célula, visão. Desliga, acabou o crente. Não, você não tem. Você tem um Cristo, um Jesus, uma vida que habita em você 24 horas por dia. Jesus disse: eu vim trazer vida, e vida em abundância. Não tem um botão que liga essa vida e desliga. Essa vida está em você, ela mora em você, ela habita em você, ela flui através de você. Então, meu irmão, quando você está na célula ministrando a lição, está fluindo águas de Deus, rios. Quando você impõe as mãos, flui cura. Quando você põe as mãos, flui poder, o diabo sai. Quando você chega num ambiente hostil, flui águas vivas de você e o ambiente hostil muda. Diga para o irmão: você tem uma fonte de água viva dentro de você. Diga: você não tem uma poça. Fala, irmão, você não tem uma poça. Porque poça, gente, é água parada, suja, cheia de mosquito da dengue. Você não tem uma poça, você tem uma fonte. A fonte não suja. Por quê? Porque ela está sempre renovando. Ela está sempre renovando e levando os ciscos, as folhas secas para longe. Você tem uma fonte. Você tem a fonte, é Jesus. E você é a fonte porque Jesus está em você.